Olá, galera do canal Bíblia em Foco. Hoje é segunda-feira, 9 de março de 2020. Estamos começando mais uma semana que o Senhor nos concedeu. Louvamos a Deus por esta oportunidade. E hoje é dia de meditação na palavra de Deus da semana. Aproveite agora e deixe o seu gostei, o seu joinha, comente e também compartilhe bastante esta meditação nas suas redes, com seus contatos, família, amigos, irmãos na fé. Você que me acompanha, mas ainda não é inscrito no canal Bíblia em Foco, não esqueça de se inscrever e nos ajudar a levarmos a palavra de Deus a mais pessoas e a mais lugares. Mas antes de irmos à meditação na palavra, roda a vinheta. Eu sou Wallace Oliveira, a todos vocês a paz do Senhor Jesus Cristo. Fique agora com a meditação na palavra de Deus desta semana, cujo tema é Por que não Lodebar? Por que não Lodebar? É o tema da nossa meditação. Para a base, vamos ler a palavra de Deus no segundo livro do profeta Samuel, capítulo 9, do versículo 3 ao 6, que diz assim: E disse o rei: Não há ainda algum da casa de Saul, para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: Ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: Onde está? E disse Ziba ao rei: Eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi, e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E, vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra, e se inclinou. E disse Davi: Mefibosete, e ele disse: Eis aqui teu servo. Meus queridos e queridas, nesta oportunidade que temos de fazer uma meditação na palavra de Deus, eu quero, em rápidas palavras, falar a respeito do personagem principal de hoje, da nossa meditação, que é aquele homem de nome Mefibosete, muito pregado em nossos dias, né? Pelos vários pregadores da palavra de Deus. Mefibosete, que foi filho de Jonatas. Jonatas, que era filho do primeiro rei de Israel, o rei Saul. Logo, estamos falando aqui de um descendente da casa de Saul. Estamos falando do neto de Saul e de sua esposa Ainoã, né? Estamos falando de um rapaz que tinha dificuldades, muitas dificuldades passou na sua vida, desde que ficou aleijado dos seus dois pés. Mefibosete ficou aleijado de seus dois pés quando tanto Saul quanto Jonatas, naquela guerra com os filisteus, havia morrido. E a ama de Mefibosete, que a Bíblia não diz o nome, saber daquela notícia, um alvoroço tomou conta de Jerusalém, e a ama de Mefibosete logo se apressou a sair da cidade, pois os filisteus já vinham para destruir com Jerusalém, e com certeza, como era costume, matar os descendentes do rei. Neste caso, Mefibosete era um dos tais. E no apressar, no correr para fugir, o texto vai dizer que ele cai, e ele tinha 5 anos de idade. Ele cai, a Bíblia não diz de que forma, mas pela idade podemos conjecturar que ele estava naquele momento sendo carregado por sua ama.
pela idade e pela necessidade de fugir o mais rápido. Uma criança não teria condições de apenas sozinha ter este preparo para fugir. Então, ele veio cair das mãos de sua ama, que pela notícia de que os filisteus se aproximavam e agora estava em fuga, diante do apressar, veio a deixar a criança, podemos assim pensar, cair. A Bíblia não dá detalhes a respeito disso. O que podemos dizer com total verdade, pelo que a palavra de Deus nos diz, é que aquela criança tinha 5 anos quando ficou aleijada, quando caiu e dali em diante não pôde mais andar. E a partir dali foi muito sofrimento, pois a sua vida já não seria mais a mesma. E passou a viver os seus dias de vida, muitos anos, é bom que se diga, em uma das cidades da região conhecida como Gileade, uma região muito importante na história do povo de Israel. A conhecida Lodebar, terra conhecida pela sequidão que tinha, terra de miséria, terra em que os seus habitantes que ali viviam eram mendigos, terra de tristeza, terra de dor, de sofrimento, de aleijados como o filho de Jonatas, neto de Saul, Mefibosete, lugar de vergonha, lugar de rejeitados. Esse foi o lugar que Mefibosete veio se encontrar por muitos anos em sua vida, veio viver entre pessoas também rejeitadas, pessoas doentes, pessoas que passaram a viver envergonhadas. Não era fácil a situação do descendente direto da casa de Saul. Isso se perdurou até o dia que Deus pôs fim àquela situação. Pois o sofrimento de Mefibosete não era apenas por ser aleijado, as dificuldades motoras em seu corpo. Não era só apenas físicas, mas também a sua condição era de um mendigo. Uma pessoa que tinha necessidade de subsistência humana, necessidades para permanecer vivo, pois os que ali viviam estavam em miséria. Era rejeitado, estava entre os doentes. Então imaginemos aí o que era uma pessoa, além de ter necessidades especiais na parte do seu corpo, parte física dos seus pés, aleijado de 2 pés ainda, estava entre outros doentes com um mendigo. Era uma pessoa de grande necessidade. E Deus, ele veio através do rei Davi, aquele que havia sido, no passado, o sogro de Saul, aquele que havia casado com a filha de Saul, Mical, é o homem que agora, na condição de rei, o segundo rei de Israel, o Senhor irá usar para tirar Mefibosete de onde estava, do lugar de sofrimento, da terra de vergonha, a terra de doentes, a terra de dor, a terra de rejeitados. Louvado seja o nome santo do Senhor, para todo sempre. Lodebar, cidade que ficava a leste do rio Jordão, em Israel, abrigou um dos descendentes de Saul, homem que também fez parte da vida real, fez parte da monarquia de seu avô até os 5 anos de idade, pois depois disso a sua vida mudou completamente. E mudou para pior. Mas chegou um momento que o Senhor pôde aliviar suas dores. Ele não veio andar novamente, mas pôde, através de Davi, voltar a ter uma vida digna
que foi interrompida aos seus 5 anos de idade, quando da iminência da invasão dos filisteus que havia ganhado a guerra. E ali, o líder principal do povo de Israel, seu rei, juntamente com seu filho, Saul e Jonatas também vieram morrer. As consequências do desvio, da apostasia de Saul para com Deus foi muito grande. Agravou toda a sua família. Não só o descendente Mefibosete, mas tantos outros. É importante que se diga, inclusive, que pela mão dos gibeonitas, cerca de 7 descendentes de Saul irá morrer nos dias do reinado de Davi. Então a descendência de Saul sofreu graves consequências, a exemplo do personagem principal de hoje, Mefibosete, que veio sofrer muitos anos em uma terra de esquecimento em Gileade, a chamada cidade de Lodebar. Mas é importante lembrarmos também, ao falarmos do significado da palavra Mefibosete, ou do nome de Mefibosete. Mefibosete significa vergonha, mas também significa dissipador ou exterminador da vergonha. E isso foi uma realidade a partir do momento que Deus usa o rei Davi e pergunta se havia alguém da descendência de Saul que ele pudesse honrar, que ele pudesse se compadecer, pois este foi o voto que ele fez, ainda Jonatas em vida, o filho de Saul e pai de Mefibosete. Ele prometeu honrar os descendentes de Jonatas, os descendentes da casa de Saul. E ao Davi perguntar, Ziba, aquele que havia sido servo de Saul, agora servo de Davi, este informa que havia alguém aleijado de seus 2 pés e que estava lá em Lodebar, nas terras de Gileade. E é este mesmo Ziba o que vai ser incumbido por Davi a trazer o descendente direto de Saul, o seu neto Mefibosete, filho de Jonatas. E, meus queridos e queridas, é importante dizer também que será este mesmo servo que foi de Saul, Ziba, servo que estava sendo de Davi, que se tornará também um empregado de Mefibosete. O aleijado de 2 pés, que estava esquecido por muitos anos em Lodebar, terra de tristeza e dor, se tornará o patrão de Ziba. Ziba que tinha 15 filhos. Ziba que tinha 20 servos. Foi um homem muito importante no reinado de Saul, no reinado de Davi, e tornou-se empregado de Mefibosete. Mesmo, podemos assim entender, contra a sua própria vontade. Mas quando Deus entra na vida de alguém, como Ele deseja entrar na sua vida hoje, se for necessário, Ele muda para melhor. Ele muda para trazer uma saída, uma solução. Ele chega para tirar o fardo pesado e trazer o seu que é leve. Ele chega para tirar o sofrimento e trazer alegria. Ele chega para trazer saúde e tirar a doença, a enfermidade. Ele chega com a solução da causa e joga por terra o problema. Ele chega para suprir as necessidades, para trazer mantimento ao faminto, para dar vida àquele que está morrendo. Louvado seja o nome santo do Senhor. E assim o Senhor chegou para o descendente de Saul, para o filho de Jonatas, Mefibosete. E o Senhor também nesta hora, neste dia, nesta semana que se inicia, chega em tua vida, chega em teu lar, chega em tua casa, para mudar o quadro para melhor. Porque Jesus ele não entra na vida de ninguém
para trazer prejuízos, para trazer problemas de forma alguma. Ele é solucionador de problemas. Ele é a cura para as enfermidades espirituais e físicas. Ele é o milagre para aquele que está precisando. Ele é aquele que traz saída para o que está desenganado pelos médicos. E talvez seja essa a sua situação. Mas Deus, nesta hora, Ele quer, neste momento, pôr uma saída para a tua vida. Mas eu intitulei esta meditação de hoje: Por que Lodebar? Lodebar significa coisa de nada. Ou seja, o sentido é esquecimento, coisa de nada. Por que a meditação de hoje é: por que não Lodebar? Se formos perguntar a alguém hoje, se eu te pergunto, você quer Lodebar? Em uma situação hoje que possa representar você viver Lodebar? Com certeza você vai me dizer: não, eu não quero Lodebar. Mas é importante entendermos nessa meditação de hoje que é uma necessidade vivermos em uma condição de esquecimento por um momento em nossa vida. Por isso estou intitulando esta meditação hoje: por que não Lodebar? É importante querermos Lodebar. É importante passarmos por Lodebar, vivermos em Lodebar. Louvado seja o nome santo de Jesus para todo sempre. Por que Lodebar? Porque Lodebar é um lugar de ser preparado. Como? Você vai ver logo mais, Ziba foi. Lodebar devemos querer sim. Não devemos rejeitar. Muitas vezes Deus nos coloca em Lodebar. Deus nos põe nesta terra de Gileade, para que nós sejamos preparados, como foi Ziba por Deus. Mesmo naquele lugar de doentes, de rejeitados, de mendigos. Lodebar, eu não sei qual seja o Lodebar que você esteja passando ou vai passar, mas você precisa dela. Você precisa desta situação. Na realidade, eu disse que Ziba foi preparado no Lodebar, mas eu falei erradamente. Na realidade, como Mefibosete foi preparado lá em Lodebar e não Ziba. Esse foi preparado. E com ele aprendemos que Lodebar é uma necessidade para todos nós vivermos, pois Deus nos faz passar por lá. Deus nos faz viver em algum momento da nossa vida em Lodebar. As Lodebar de hoje, ou os Lodebar de hoje, os momentos de Lodebar, o Senhor nos faz passar. E como disse já, é preciso sim querermos Lodebar. Por que não Lodebar? Lodebar é lugar de ser preparado, como Mefibosete foi. Lodebar é lugar de ser transformado, como a partir de lá ou depois de lá Ziba veio ser. A sua vida foi transformada. Ziba passou agora a se alimentar e a viver como um da família real. Como um dia ele foi até os seus 5 anos. Ziba não, perdão, novamente, Mefibosete. Mefibosete voltou a viver como até os seus 5 anos ele vivia, como alguém da família real. Mefibosete, ele foi preparado para isso em Lodebar, a voltar a ser um dia um da família real. Ele passou a se alimentar, a comer e a beber na mesma mesa do rei Davi, ali em Jerusalém. Então ele foi transformado lá para isso, preparado lá para se assentar na mesa com o rei Davi. Foi transformado e preparado para viver com os da família real. Então por que não queremos hoje Lodebar? As Lodebar que o Senhor nos coloca, as situações que Ele nos coloca espiritualmente e materialmente, é para nós sermos transformados para uma finalidade,
preparados para uma finalidade. Lodebar é lugar em que os nossos corações é transformados. Como podemos dizer que o de Mefibosete foi? Pois quando ele saiu dali, como vamos ver lá na frente, aqui no decorrer da meditação, ele saiu uma pessoa muito diferente do que ele poderia ter se tornado no lugar da rejeição. Ele não saiu dali revoltado. Ele não saiu dali cheio de ódio, de raiva, de maldade, não. Lodebar foi escola para que Mefibosete se tornasse um dos que iriam se assentar com Davi. Um dos integrantes da família real, da mesa real. Louvado seja o nome santo do Senhor. Lodebar foi o lugar em que Mefibosete foi preparado. Ali o orgulho foi lançado por terra. Não saiu dali quando Davi mandou que Ziba fosse buscar Mefibosete. Não saiu dali um Mefibosete orgulhoso. Um Mefibosete cheio de eu, cheio de soberbas, não. Cheio de autossuficiência, também não. Saiu dali um Mefibosete muito diferente, como pela realidade social que ele vivia, era para ser. Saiu dali um homem preparado para ser abençoado por Deus. Então viva a sua Lodebar, o seu Lodebar, o seu momento. Viva o que Deus quer que você precisa passar, pois Ele está te preparando para que você se coloque na condição de Mefibosete, que é um exemplo para nós, da sua postura diante de Davi, quando ele se coloca diante do rei e o chama de Senhor. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Precisamos passar por Lodebar para nos colocarmos na mesma postura que ele teve quando foi trapaceado pelo seu empregado Ziba. E depois de Davi ter sido enganado por Ziba ao dizer que Mefibosete não acompanhou a guerra contra o seu filho Absalão, porque ele tramava para voltar ao poder, o trono de Israel. Davi foi enganado a Ziba falar a respeito de Mefibosete tudo aquilo que era uma mentira. E até acreditou por um momento. E nós vimos que todas aquelas posses que fora de Saul e que Davi deu para Ziba, para Mefibosete, ao saber da mentira de Ziba a respeito do seu senhor, que era Mefibosete, Davi tomou tudo e deu para Ziba. E depois de saber a verdade, Davi pede que divide aquelas posses entre eles, entre o patrão e aquele que estava sendo seu empregado, que era Ziba, empregado de Mefibosete. Mefibosete não quis nada daquilo, porque o que ele mais queria era a amizade do rei, era estar com o rei, era viver no palácio com o rei. Ele queria estar com Davi, desfrutar da amizade de Davi. Ele não queria as riquezas, ele não queria as posses que foi do seu avô Saul. Ele rejeitou, ele não quis a divisão de bens materiais, não lhe interessava as pessoas, lhe interessava estar com Davi. Então por que não querermos Lodebar, se com Lodebar Mefibosete aprendeu a ter esta postura de valorizar mais as pessoas do que aquilo que é material. Então queira viver as Lodebar que o Senhor nos coloca, que o Senhor nos faz viver. Pois de lá, ou desta Lodebar que eu esteja passando, você esteja vivendo, você
será transformado para melhor. Viverá ou passará a viver melhor diante de Deus e diante dos homens, diante da sociedade, diante dos nossos irmãos na fé. Louvado seja o nome santo do Senhor. Lodebar, sim, porque lá ou nela nós somos libertos e curados. Com certeza, mesmo ali em Lodebar, Mefibosete pôde ser curado das amarguras que esteve vivendo. Pôde ser curado dos traumas que ficou desde a sua queda, quando os filisteus estavam entrando em Jerusalém e ele estava em fuga com a sua ama. Quando ele tinha apenas 5 anos. Lodebar, sim, precisamos viver e passar por ela, é uma necessidade. Porque em algum momento nós iremos ser lembrados por Deus ou pelos homens. Deus se lembrou de Mefibosete e usou os homens, usou Davi, que mandou Ziba o buscar lá em Lodebar. Então, não queira rejeitar Lodebar, não. Fiquemos em Lodebar quando o Senhor nos colocar, ou se o Senhor te colocou em uma situação difícil, de sofrimento. Chegará um momento que o Senhor se lembrará de nós, como se lembrou em tantos outros personagens da Bíblia, e assim a Bíblia diz. E lembrou o Senhor de fulano, de Beltrano. E ele se lembra para dar vitória, para mudar a nossa sorte, para mudar a nossa situação, a vida que estamos vivendo. E até mesmo usar pessoas como usou Davi, para se lembrar da promessa que fez a Jonatas, de honrar os seus descendentes. E Davi, ao se lembrar de Jonatas, veio também a lembrar-se de Mefibosete, o neto de Saul. Louvado seja Deus. Precisamos querer sim Lodebar, porque nós seremos encontrados por alguém para nos ajudar. Como Mefibosete foi lembrado por Davi e pôde ser ajudado. Fique na sua Lodebar. Deus levantará pessoas para te ajudar, para te dar a mão, talvez espiritualmente, quem sabe materialmente, quem sabe financeiramente, sentimentalmente, matrimonialmente, no matrimônio, no ministério seu, na sua vocação. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Vamos querer sim Lodebar, porque ainda que alguém que lá nos for procurar vier depois nos trair, como fez Ziba com o seu senhor Mefibosete, nós seremos preparados em Lodebar, para que ainda que aquela pessoa que aparentemente irá nos ajudar, irá nos trair, teremos o preparo para vencer a sua traição. Mefibosete teve o preparo necessário, construído lá em Lodebar, porque quando se deparou numa situação de ser traído pelo seu próprio empregado, com uma mentira a respeito dele, ele pôde destruir a mentira com a verdade. Ele pôde destruir a maldade do seu empregado, a falsidade do seu empregado, a traição do seu empregado, rejeitando as riquezas materiais, quando Davi pediu que dividisse os bens entre Mefibosete e Ziba. Ali aquela traição estava sendo destruída, pois Mefibosete era superior espiritualmente a Ziba. Mefibosete era alguém que pensava nas pessoas e não nas coisas desta vida. Queiramos sim Lodebar. Louvado seja Deus.
Queiramos sim Lodebar, porque, como eu disse, seremos encontrados por alguém a nos ajudar a viver um novo tempo em nossa vida. Uma nova história em nosso ministério, quem sabe. Em nossa vocação espiritual. Seremos ajudados, quem sabe, a vivermos uma vida espiritual melhor. Uma vida familiar melhor. Uma vida matrimonial, volto a dizer, melhor. Queiramos sim Lodebar, porque seremos preparados nela para tomarmos posse de lugares espirituais e materiais que o Senhor assim nos quiser dar. Mefibosete foi preparado espiritualmente para ter todas as posturas que nós já elencamos aqui. Não só espirituais, mas materiais. Pois, inclusive, lá ele foi preparado para assumir as posses, por exemplo, material, as terras que foi de Saul, quando Davi lhe deu para possuir, e Ziba para tomar conta. Queiramos sim Lodebar, porque seremos preparados para sermos colocados em uma posição nunca já vivida por nós antes. Pode ser espiritualmente e pode ser terrenamente. Mefibosete foi preparado para isso, viveu uma vida que ele nunca viveu. Uma vida como alguém da família real. Uma vida de alguém que pertence à família do rei. Uma vida de palácio. Assim ele foi. A sua vida foi transformada para viver assim. Saiu de Lodebar para Jerusalém, para o palácio. Saiu da mendicância, de mendigo, para um dos que se assentou com Davi em sua mesa, na mesa real do palácio em Jerusalém. Queiramos sim ser preparados em Lodebar para liderar pessoas como Mefibosete foi preparado e veio a liderar o seu empregado, o seu servo Ziba. Queiramos sim Lodebar para sermos preparados a ser fiéis, leais, mesmo que traídos e enganados. Em Lodebar somos preparados a superar e a vencer aquele que nos engana, que nos cerca e nos engana às vezes. E até nos trai de alguma forma. Trai a nossa amizade, trai a nossa confiança. Como fez Ziba ao seu senhor Mefibosete. Mas Mefibosete, mesmo traído e enganado, continuou fiel a Davi. Fiel à sua amizade, a amizade que tinha o rei a ele. Inclusive a rejeitar a partilha das terras que foi do seu avô Saul. Mefibosete nos ensina que Lodebar é um lugar de preparar pessoas a ser fiéis a outras pessoas, como Mefibosete foi a Davi. Nos ensina a ser leais. Mesmo que traídos, a gente não vai trair as pessoas. Ainda que alguém nos engane, a gente não vai enganar. Foi o que Mefibosete não fez, ele não enganou a Davi. Ele não traiu a amizade de Davi. Antes, quis manter-se fiel a o seu senhor, Davi, como assim ele chamou. Para terminarmos esta meditação. Lodebar, lugar de ser preparados a sermos mais preocupados com as pessoas. Como foi e como era a postura de Mefibosete a Davi. Lodebar de sermos preparados a valorizar as pessoas mais do que os bens desta vida, as riquezas. Isso aprendemos com Mefibosete. Lugar a sermos preparados, Lodebar, a ser humildes como foi e como era Mefibosete. A sermos pessoas que verdadeiramente honram o Senhor e honra e valoriza as pessoas daqui.
Aquele Mefibosete que se colocou até como um cão, que Davi não poderia olhar, como ele se dirige a Davi em 2 Samuel 9:8. Por que tu vai olhar para um cão, um cachorro como eu? Assim se sentia antes, ou até se dirigia, se colocar pela primeira vez Mefibosete diante de Davi. Mas o Senhor mudou a sorte de Mefibosete. E o Senhor muda a tua sorte hoje, nesta semana. E tudo passará a ser diferente. Mas depois que você viveu o tempo necessário, o momento necessário em Lodebar, o sofrimento, a dor, a tristeza, vai se tornar em alegria. Vai se tornar em um novo cântico. Vai se tornar em felicidade, em alívio para a tua alma, para a tua vida, para o teu coração. Muito obrigado por chegar comigo até aqui. Que Deus da glória continue abençoando a tua vida, abençoando a tua casa, o teu ministério, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus conceda a todos vocês uma semana abençoada. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês, desde agora e para sempre. Amém.